Imponente, o ícone do período colonial impressiona quem passa pelo centro comercial de Belém. É a única igreja que permanece de portas abertas durante todo o dia na capital. São 375 anos da história que começou com a chegada de integrantes da expedição de Pedro Teixeira em Belém. O objetivo, desbravar a Amazônia, trouxe os missionários religiosos em 1639, um marco da implantação do catolicismo na região. Logo após a chegada dos frades mercedários, eles receberam este terreno e começaram a construção da primeira ermida, que é uma pequena capela. Inicialmente foi feita de taipa, a técnica que utiliza barro e cascalho. Numa segunda fase de construção, outros materiais foram usados, como pedras e cal. Até que em 1748, o comissário das Mercês, Frei José de Nino, encomendou uma nova igreja. Essa obra foi finalizada em 1763. Uma das poucas igrejas brasileiras com fachada convexa e frontão de linhas onduladas em estilo barroco, a obra traz assinaturas do arquiteto italiano Antônio Landi e de Pedro Ludarco. A estrutura, que também inclui o antigo convento, demonstra em cada detalhe um pouco da riqueza arquitetônica característica do período colonial. Os estudiosos, aqueles que se debruçam sobre a trajetória e sobre a obra, de Landi, colocaram que a participação do Landi se fez efetiva na Igreja das Mercês a partir da sua ideia de ornamentação, de embelezamento a partir da talha. Então, púlpitos laterais, o arco triunfante, os detalhamentos dos retábulos, das colunas, isso tudo tem a marca, tem a característica do trabalho de Landi. A famosa fachada convexa, curvilínea, ela provavelmente é do primeiro projeto do Pedro Ludarco. Elementos importantes chamam a atenção, como o brasão da Ordem das Mercês, acima do arco. Ele tem as cores da bandeira de Castela, da Espanha, origem dos frades. A cruz acima traz a coroa portuguesa, simbolizando a união da Ordem das Mercês com a coroa. Quase toda a igreja foi construída com material local, inclusive madeira. Apenas alguns elementos foram trazidos de Portugal. A Ordem dos Mercedários permaneceu no Pará até 1794, quando foi expulsa pelo Marquês de Pombal. A partir daí, o convento abrigou vários órgãos, como o Trem de Guerra, Arsenal de Guerra, Recebedoria Provincial, Batalhão de Caçadores e Alfândega. Uma outra passagem da história do Pará teve o Complexo das Mercês como palco, a cabanagem. A Batalha do Trem de Guerra foi sangrenta. O ano, 1835. Às vezes a pessoa fica brincando, achando que é um trem mesmo de trilho, né? O trem não existia nessa época. Era o trem de guerra, né? Onde se guardavam os armamentos. Quando os cabanos tomaram da primeira vez a cidade, o general que retomou a cidade resolveu juntar tudo num único lugar. Então, tudo que se tinha do arsenal, tudo que se tinha das pólvoras, tudo ele colocou dentro desse galpão grande. Por isso que parece estranho que um lugar que é sacro, que é a igreja, ao mesmo tempo tenha sido um dos maiores palcos de batalha da cabanagem, porque estava em jogo ali, não era só a questão da igreja, mas sobretudo a questão do armamento, da munição e do dinheiro. A igreja fica localizada na Praça Visconde do Rio Branco, conhecida também como Praça ou Largo das Mercês. Entre os séculos 18 e 19, era uma feira livre. Se vendia de tudo, até escravos. Ícone importante do passado que sofreu com abandono e perdas. Em 1978, um incêndio. Esse incêndio, que na verdade não atingiu a igreja diretamente, atingiu um convento. O convento ao lado como todo foi destruído, praticamente destruído, só restaram as paredes. Mas com a situação toda do incêndio, toda a estatuária, a prataria e objetos sacros foram jogados para frente da igreja, arremessados.
com a situação do incêndio e tudo mais iminente, e há relatos de que a população saqueou alguns objetos desses sacros que estavam à porta da igreja. Em 1986, o conjunto foi integralmente restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e hoje recebe os fiéis católicos para missas e confissões. Foi escolhida pelo padre Cláudio Barradas. Ela é um local que sempre tem gente. A gente que vem para rezar, gente que vem simplesmente para descansar, porque é silencioso, gente que vem para dormir, a gente que dorme. Então essa igreja é importantíssima. Esta igreja foi construída no século XVII, olha lá. Portanto, eu estou aqui vivendo na história. Os dias do padre são dedicados às confissões e celebrações. Eu me sinto feliz e espero morrer aqui, a não ser que me chutem. E se houver alguém que faz visagem, eu espero, depois de morto, fazer visagem por aqui. Eu diria que, mesmo não sendo católicos, se você tiver bom gosto, gostar do que é belo, venha visitar e olhe cada detalhe. Até as imagens são belíssimas. A Igreja das Mercês resistiu ao tempo, aos conflitos. É uma joia, símbolo da cultura e da fé características de Belém do Pará.